Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre nossa camada de transporte do nosso protocolo TCP/IP. Bom, quem não lembra do nosso modelo TCP/IP, né? Esse é o modelo de 4 camadas e o nosso protocolo de transporte está aqui na nossa camada 3. Os dois principais protocolos da nossa camada são os protocolos TCP e protocolo UDP. Bom, a ideia da camada de transporte é ele oferecer uma comunicação lógica entre processos que estão rodando em hospedeiros diferentes, em sistemas finais diferentes. Então, basicamente, eu tenho aqui em um sistema final uma aplicação rodando, uma aplicação de rede, e eu vou ter uma outra aplicação de rede rodando em uma outra máquina em qualquer ponto da rede. A camada de transporte faz esse link lógico, faz a comunicação entre os processos que estão rodando nesses hospedeiros. Também é função da camada de transporte segmentar as mensagens que vêm da camada superior. Ou seja, o bloco de informações, a nossa unidade de dados que vem da camada de aplicação, ela é segmentada ou ela é, no termo mais simples, fatiada em pacotes de tamanho menor para ser enviado para o destinatário. E o destinatário vai pegar esses segmentos e vai mandar para a camada de aplicação. Dentro das possibilidades, por exemplo, o nosso protocolo TCP, né, que a gente consegue ver um pouco como funciona essa segmentação do TCP, eu tenho um dado aqui que ele vai ser dividido em vários segmentos e esses segmentos vão ser enviados um a um no meu núcleo de rede. Do outro lado, o protocolo TCP vai receber segmentos e vai reordenar os segmentos para passar para a camada de aplicação. Então, como já falado, pessoal, o nosso camada de transporte ele vai dar um suporte para as aplicações que estão rodando ali naquele computador e vai se conectar a uma outra aplicação. Então, aqui eu tenho todas as minhas aplicações, os meus protocolos tem a representação de algumas aplicações, né? Os protocolos que são utilizados na camada de aplicação. E essa figura aqui embaixo, ela dá uma primeira visão sobre os dois protocolos, tanto o TCP quanto o TP. Nessa primeira figura, pessoal, você vê, ela representa o nosso TCP. E aqui você vê como se fosse uma linha de produção, né? uma esteira com pacotes sendo colocados na origem, né? E aqui o destino recebe esses pacotes e vai ordenando nessas caixinhas que representam as aplicações. Nota que origem e destino o tempo inteiro estão conversando nessa minha imagem, né? Então, o que que eles falam? Bom, um pacote se perdeu, esse pacote não chegou no destino, a origem vai ficar sabendo. Então, o que ela faz? Reenvia um pacote. O pacote chegou com algum defeito? Bom, a origem sabe que o pacote chegou com defeito. Eles vão conversando e aí a origem manda o pacote de novo. Se de repente o destino começa a ficar muito sobrecarregado e não consegue dar conta de processar, bom, ele avisa a origem, quem está enviando os pacotes, para mandar mais devagar. E eles vão se adequando e dando uma maior confiabilidade ao serviço. Já aqui ao lado, o nosso DP, nota que ele está sozinho aqui recebendo os pacotes, não tem ninguém aqui e ele não se comunica com ninguém. Então, o que que ele faz? Tenta fazer o melhor possível, mas isso não garante a confiabilidade das minhas comunicações. Pode ver que alguns pacotes se perderam e aí não tem com quem ele falar para falar, olha, o pacote se perdeu ou o pacote está danificado, reenvia o pacote. Então ele é um pouco mais, é, ele não tem tanta confiabilidade quanto o TCP. Quando a gente analisa isso, né, esses dois, essas duas figuras, a gente começa a tentar analisar o que que a gente usa na internet e tentar criar uma associação de qual protocolo da camada de transporte é utilizado. Então, a primeira coisa é, o que que vocês acham que o YouTube usa? Ou Netflix, com base naquilo que a gente falou. E se a gente for comparar o Netflix com vídeos de streaming, o que que vocês acham que usa? Vai refletindo quando a gente tiver uma aula, coloquem aí ou nas questões aí embaixo, ou quando a gente tiver aula, a gente presencial, a gente bate um papo sobre isso. WhatsApp, o que vocês acham que eles utilizam para fazer comunicação? TCP, UDP? Bom, a gente tem no resumo aqui, né? A gente mostra que quando eu quero usar uma aplicação de streaming de vídeo ou voz sobre IP, as necessidades são baixa velocidade, ou, desculpa, velocidade. Então eu tenho que ter
troca de dados ali, eu não posso ter uma latência nas minhas comunicações. Um baixo overhead é interessante e eu não vou ficar nem analisando se confirmando que chegou, nem pedindo para reenviar blocos. Agora, algumas aplicações, por exemplo, HTTP, download de arquivos, e-mail, eu já preciso de confiabilidade, ou seja, garantir que tudo vai chegar e que tudo vai chegar bem. Então, eu confirmo, né? Um dos lados sempre vai confirmar quando receber alguma coisa, fala, olha, tal pacote chegou sem estar danificado. Então, ele sempre confirma que está tudo ok. E caso quem enviou a mensagem não receba essas confirmações, ele pode reenviar o que foi perdido ou que chegou com defeito. Também, né, o TCP, ou no caso do TCP, né, ele também ordena as mensagens que foram enviadas para que tudo seja entregue da melhor maneira para a nossa aplicação. É claro que para fazer todos esses controles, o overhead no meu protocolo TCP ele vai ser muito maior. Então, o TCP faz uma entrega confiável, além disso ele controla congestionamento, controla fluxo, ele estabelece conexão, que é o que a gente chama de three handshake, então ele é um protocolo muito mais confiável. Já o nosso UDP, ele trabalha com o que a gente chama do melhor esforço. Ele faz o melhor possível, mas podem ocorrer problemas. A vantagem dele é que você ganha aí, né, velocidade, você ganha uma maior agilidade nas comunicações. Pensando já em jogos, né, um assunto que todo mundo gosta. Quando você olha um jogo de futebol online ou um jogo aqui tipo LoL, FIFA, o que vocês acham que eles usam? TCP ou DP? Então, o importante de você conhecer os protocolos da camada de transporte é que quando você for desenvolver a sua aplicação, você vai ter que definir isso. O que você precisa para a sua aplicação? Você precisa de maior agilidade ou você precisa de confiabilidade? Né? Você quer ter uma latência maior? Você quer atraso? O que você pode e o que você não pode? E com base nessas características, nas características da sua aplicação, você vai ter que escolher o seu protocolo de transporte ou os protocolos. No caso aqui, ó, esse aqui é o LoL, né? Eu consegui achar as portas na internet. Você vê que quando você entra num jogo, ele abre várias portas com diferentes protocolos da camada de transporte. Então ele abre aqui, ó, para cliente, uma porta UDP, né? Algumas conexões HTTP e HTTPS, UDP para modo telespectador. Então depende da necessidade de temporização, ele escolhe uma ou outra porta para um ou outro protocolo da camada de transporte para estar utilizando, para estar fazendo essa conexão entre os processos. Quando a gente falou WhatsApp, é a mesma coisa. Para efetuar ligações, ó, baixa temporização, usa o DP. Para envio de texto, já estou usando o meu TCP. Para enviar imagem, já estou usando lá a porta 443, que é um TCP seguro. Né? Então, as aplicações atualmente elas são tão complexas que elas abrem várias portas, algumas UDP, algumas TCP, depende das características, depende do que você quer fazer com aquela conexão. As portas. Quem tem aula comigo já viu sobre as portas, a principal função dessa, mas a ideia das portas é o quê? Fazer um caminho seguro entre as aplicações a nível de sistema operacional. Quando eu vou fazer uma comunicação entre processos, note que quando eu estou usando meu computador eu tenho algumas dezenas ou até centenas de processos abertos. Como é que um pacote de rede chega na minha máquina e eu vou saber, ou o sistema operacional vai saber qual aplicação vai trabalhar aquele dado, vai tratar aquele dado? A única maneira de indicar isso, para chegar na sua máquina, os pacotes usam o endereço IP. Agora, depois que chega na sua máquina, para direcionar para a aplicação correta, a camada de transporte vai usar a porta, onde cada aplicação de rede vai ter uma porta associada a ela, e aí, quando chegar um pacote para aquele endereço e para aquela porta, ele sabe qual aplicação ele vai direcionar aquela informação. Tanto é que quando a gente analisa os protocolos da camada de transporte, tanto o TCP quanto o TP, as duas primeiras informações do cabeçalho
são as portas, porta de origem e porta de destino. Os nossos cabeçalhos da camada de transporte têm 32 bits tamanho. E se a gente usa porta de origem e porta de destino em 32 bits, quer dizer que a gente está dividindo aqui no meio, eu tenho 16 bits para a porta de origem e 16 bits para a porta de destino. O que resulta em 65.535 portas, né? É só brincar lá com o arranjo, né? Fazer 2 elevado a 16, você vai ter o número de portas disponíveis aí nos nossos protocolos. E frisando que das portas de 0 até 1023 são as chamadas Well Knowledge Ports, as portas bem conhecidas, que são as portas adotadas pelos protocolos padrão da internet. Que protocolos são esses? Por exemplo, HTTP sempre é na porta 80. Então, se você for fazer uma aplicação, você não faz na porta 80, porque a porta 80 é do HTTP. O FTP na 21, o DNS na 53, o Telnet na 23 e assim vai. Então, todas essas portas já estão associadas a aplicações da internet, você não deve utilizar essas portas. O TCP e o DP, né? Aqui tem uma comparação entre os dois cabeçalhos, né? A gente vê que esse aqui é o nosso DP, acho que só de ver você já imagina, né? Porque o DP, lembra que ele trabalha com melhor esforço, então ele não faz grandes controles. Então as únicas informações que tem no cabeçalho do DP é porta de origem e destino, o tamanho das informações e a soma de verificação. Já quando eu falo do meu protocolo TCP, nota que eu tenho muito mais informações. Eu tenho, por exemplo, o número de sequenciamento e de reconhecimento, que serve para garantir que todos os pacotes chegaram bem, né? Eu tenho aqui uma série de flags que vão ser usados, por exemplo, para o Two-Way Handshake. Eu tenho aqui uma janela de recepção que vai ajudar a controlar o quê? Alinhar os fluxos, né? Controlar fluxo entre origem e destino. Então eu tenho muito mais informação. Por isso que eu falo que o meu protocolo DP ele tem baixo overhead. O sistema operacional precisa processar menos informação em relação ao meu TCP. Bom, pessoal, acho que deu para dar uma ideia geral sobre a nossa camada de transporte e um básico sobre os dois protocolos, né? Esses slides estão baseados no livro do Kurose, algumas imagens são do material da Cisco, do CCNA1. E quem quiser aprofundar um pouco mais no conteúdo, né, pode dar uma olhada no capítulo 3 do livro do Kurose, nas páginas de 135 aí até 185.